O motivo da solicitação do grande expediente é para justamente a gente conversar sobre a proteção epidemiológica aqui no município de Patrocínio, né, sobre os agentes de controle de endemias aqui no município de Patrocínio. Vou pedir para o pessoal e os assessores aqui da Câmara para descer o telão aqui, por gentileza, e também já para colocar um quadro, aquele bannerzinho, Iramar, já pode colocar, descer aqui o telão e poder colocar aqui para as pessoas. Eu acredito que o foco já tenha sido resolvido, né? Essa questão aí do foco. Então, o foco dessa apresentação, está dando um eco aqui de retorno. O foco é sobre a preocupação em relação à explosão do número de casos de dengue aqui no município de Patrocínio, que obviamente não é só em Patrocínio, é no Brasil todo, em razão do grande volume de chuva, né, que nós tivemos especialmente nesse último período chuvoso, está terminando agora, e me chama muita atenção esse aumento progressivo nos últimos anos. São João da Serra Negra, por exemplo, que é a minha terra natal, a gente tem observado uma explosão de casos todos os anos, um surto, tem aumentado assim absurdamente todos os anos os casos de dengue lá em São João da Serra Negra. E a gente, na nossa infância, né, adolescência, nesse convívio com São João, a gente nunca tinha experimentado essa grande infecção através de dengue, não só em São João, mas em outros distritos. Outro dia encontrei uma senhora com uma criança de 2 anos no pronto-socorro com dengue, de Santo Antônio, que é Branzol. Então, hoje está disseminado em todo o município de Patrocínio. É importante a gente lembrar que aqueles boletins epidemiológicos, eles não são confiáveis, e isso é atestado pelas próprias agências de controle. Porque tem muita gente que tem dengue, tem sintomas mais leves e nem procura atendimento. Outros, até que se confirma aquilo, é demorada a confirmação por parte dos órgãos, então é sempre subnotificado a quantidade de casos de dengue em todo o Brasil. Em Patrocínio também não é diferente. Aí eu fui buscar informações, o que a gente podia justificar, o porquê que Patrocínio está tão acelerado, está tão crítico esse número de casos de dengue. E aí o que me chamou a atenção foi a deficiência do número de agentes de endemias aqui no município, o quanto Patrocínio tem muito menos agentes em relação à comparação com outros municípios. Você pega esse quadro aí que está sendo mostrado, ó, Patrocínio tem um agente para cada 3.752 habitantes. A conta básica que eu fiz foi em cima do último censo geográfico, foi em cima de 2010, pegando as populações oficiais do censo. Então você pega Patrocínio, 1 para cada 3.752. E o curioso é que a média dos outros 8 municípios aqui da região, que eu fiz questão de prospectar, Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Coromandel, Ibiá, Serra do Salito, Guimarães e Iraí de Minas, a média deles, né, não chega a 1.200, 1.200, 1.250 habitantes por cada agente. Vou fazer a comparação de novo. Os outros municípios da região, um agente para cada 1.250 pessoas. Patrocínio, um agente para cada 3.752 pessoas. Se você fizer uma comparação com Patos de Minas, por exemplo, nós estamos na mesma proporção, se você usar a mesma proporção de Patos de Minas, que é 1 para cada 1.059, Patrocínio tem uma deficiência de 56 agentes de endemias. Precisaria contratar mais 56 para ter a mesma proporção. Estou falando de quantidade, que fique bem claro. Não é quantidade absoluta, é proporcionalidade. Tá? E o que significaria isso? 56 cargos de agentes de endemias em Patrocínio. Significaria 56 postos de trabalho, pagos com recurso federal, de um salário de R$ 2.604 para cada um, que é uma receita a mais de dinheiro federal no município
de R$ 145.824 por mês. Então, só um minutinho, por gentileza. A pergunta, né, mais importante é por que o patrocínio chegou nessa deficiência tão grave de agentes de endemias, que são importantíssimos, não só no aspecto dos postos de trabalho que eu estou falando aqui, mas, obviamente, por aquilo que é mais importante: combater a dengue efetivamente, entrar nas casas de todas as comunidades rurais aqui da cidade, fazer a orientação das pessoas, né? Por que que Patrocínio tem muito menos agentes de endemias? E tem outra coisa que preocupa ainda mais. No último processo seletivo, que ainda está se tentando fazer para contratar agentes de endemias, que a prefeitura está tentando, é que está inclusive barrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porque o tribunal pediu ajustes. Preocupa ainda mais, porque no processo seletivo, nesse processo seletivo que está em andamento e barrado pelo Tribunal de Contas, a prefeitura coloca que para contratação de agentes de endemias é só cadastro de reserva. Ou seja, não está pretendendo contratar mais ninguém. Dinheiro federal, diga-se de novo, é dinheiro, recurso que vem do governo federal. Então, fica esses questionamentos. Via de ofício não adianta mais, já coloquei aqui, o secretário de saúde não me responde, né? A maioria dos secretários não respondem os vereadores, pelo menos a minha pessoa, mas que vereadores da base aqui, que tenham mais acesso ao secretário de saúde, possam nos trazer essa informação. Depois, por que o Patrocínio tem essa defasagem? Na mesma proporção em relação a Patos de Minas, por exemplo, 56 agentes que deixam de ser contratados aqui para o Patrocínio, para ajudar a nossa população a combater o Aedes aegypti, né, outras endemias que porventura venham cometer a nossa comunidade. E eu já vou conectar aqui a discussão, dentro dessa discussão, uma indicação minha, que para eu não precisar falar dela depois, que é que a prefeitura possa investir como ação coadjuvante para poder ajudar em biotecnologia. Hoje tem um mosquito transgênico que já está sendo comercializado em todo o Brasil, que faz a diminuição populacional das próximas gerações. Na medida que você insere os ovos desse mosquito na comunidade, as próximas gerações vão ser atenuadas, ou seja, vai diminuir a população. É uma empresa dos Estados Unidos, que já está instalada no Brasil, a fábrica é em Campinas. Eu vou falar deles, porque é a única que eu encontrei. Não estou nem fazendo propaganda para eles, não. É a única que tem as autorizações das agências reguladoras, se chama Oxitec, quem quiser pesquisar. Tem a empresa em Uberlândia, que é representante deles, e que pode vender esse mosquito, os ovos desse mosquito transgênico, para poder ajudar como coadjuvante. É mais uma ação que pode ser colocada para poder ajudar a combater essas endemias aqui no município de Patrocínio. Vai na internet aí, ó, você vai achar fácil o acesso. Se chama Aedes do Bem, inclusive. O produto que a empresa vende é Aedes do Bem, um mosquito transgênico que faz diminuição populacional na medida em que ele faz o cruzamento com os mosquitos selvagens da comunidade. Então é isso, presidente. Eu vou usar só essa parte do meu tempo para poder auxiliar aí, inclusive no andamento da reunião para os próximos participantes. É chamar a atenção, então, da Prefeitura de Patrocínio, especialmente da Secretaria de Saúde, para essa questão das endemias. Só um outro dado importante. Só aplicar fumacê, ficar jogando fumaça aí nas ruas, isso não resolve a questão. Se você for lá também pesquisar na internet, você vai encontrar lá a seguinte definição, que os piretroide é o inseticida que combate a maior parte dos insetos do Brasil. O mesmo piretroide que é usado no fumacê, misturado com óleo vegetal, é o mesmo aplicado no Brasil há mais de 50 anos. 50 anos, é o mesmo veneno. E já tem estudos de universidades já comprovados que os mosquitos, a maioria deles já tem desenvolvido resistência a esse piretroide de mais
de 50 anos. Então a gente precisa avançar, usar das tecnologias que tem à disposição, o município tem que dar um passo à frente, se abrir para essas novas tecnologias, e na verdade isso não é despesa, isso é investimento. Então, que a gente possa dilatar, que o setor público aqui de Patrocínio possa dilatar a sua visão em relação a só ficar jogando fumaça, e que também possa ajustar essa questão da contratação de mais agentes de endemias aqui no município de Patrocínio. É o que eu tenho para hoje. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado às senhoras e senhores vereadores pela atenção.